Bom, pessoal, vamos lá para a parte 2 do assunto globalização e capitalismo atual. Bom, temos aqui uma pequena observação sobre as bolsas de valores, instituições onde se negociam ações, isto é, papéis, né, de empresas SA, como vimos na aula anterior. Tá? E os paraísos fiscais, localidades caracterizadas pela grande permissividade de investimentos, fato que atrai dinheiro adquirido ilegalmente. Não só ilegalmente, mas de fato eles têm esta característica e em grande parte se destacam por essa característica. Mas vamos lá, tem muita coisa para ver aqui. Aqui, um pequeno recorte, né, da tela de uma operadora, né, de uma corretora, porque nós, quando queremos, nós, e é um modelo global, né, quando você deseja comprar ações, você precisa, né, escolher uma bolsa, por exemplo, a nossa, a única no Brasil hoje, a Bovespa, e uma corretora indicada pela Bovespa, e ali você vai ter uma conta nessa corretora e através do sistema, né, do chamado home broker, você vai comprar e vai vender as ações. E diariamente você vai acompanhar o desempenho dos papéis do Twitter, da Starbucks e assim por diante. Tá? Nós não podemos operar diretamente junto à bolsa, nós operamos via uma corretora. Tá? Bom, aqui é algo que é muito específico, mas eu acho que ilustra bem a história aí da nossa Bolsa de Valores, a Bovespa. Né? Então a Bovespa é, como eu disse anteriormente, o local onde através da corretora nós vamos comprar e vender os papéis. E a BMF? A BMF, tudo no chamado Centro Velho, bom lembrar, Centro Velho de São Paulo, 15 de novembro, chamada Rua dos Bancos. Tá? Bom, e a BMF? BMF é Bolsa de Mercadorias e Futuro. Então não é bolsa de valores, é bolsa de mercadorias. Por que futuro? Porque eu posso comprar hoje, digamos, um açúcar que será entregue daqui a 6 meses, um petróleo que será entregue daqui a 9 meses. Tá? Então é bolsa de mercadorias, é bolsa de commodities. E outra coisa importante, lembrar que as bolsas são instituições privadas. E o que aconteceu? A Bovespa comprou a BMF. Né? Continuam sendo duas instituições, cada uma fazendo o seu papel. Né? E se juntaram e o nome passou a ser esse aqui, ó, BMF Bovespa, a nova bolsa. E que agora, mais recentemente, passou a chamar B3. O que é B3? Tá? Brasil Bolsa Balcão. Balcão, uma analogia ao passado, quando as corretoras ligavam para os operadores que ficavam lá, né, na bolsa, com aqueles telefones, anotando nos papéis e solicitando a compra e a venda das ações. Hoje o balcão, óbvio, é virtual. Né? É eletrônico e virtual, através aí da internet. Mas é uma referência aí à história, né, desse modelo de bolsa de valores. Aqui, ó, uma coisa importante, eu disse que são instituições privadas, certo? Então, quando eu decido abrir o capital da minha empresa, eu preciso escolher uma bolsa. Né? Claro que eu tenho que analisar o mercado, tenho que ver se tem alguém interessado em papéis da minha empresa. Será que eu posso abrir o capital da minha empresa na Bolsa de Frankfurt, na Bolsa de Milão, na Bolsa de Paris, de Buenos Aires, na Bolsa, sei lá, de São Paulo? Né? Então eu preciso confiar nessa bolsa. E uma bolsa de valores tem o quê? Mecanismos que nos dão segurança. Segurança para quem compra, para quem vende ações. E o mecanismo mais importante chama Circuit Breaker. Como aconteceu esse ano, acho que vale a pena lembrar. Tá? O que é isso? Por exemplo, quando abre a bolsa, abre o chamado pregão, né? E cai 10%, a movimentação cai 10% com relação ao que aconteceu no dia anterior, quer dizer, você tem 10% do capital saindo da bolsa, isso é algo muito preocupante. Por quê? Porque se um ou outro vende ações, não muda em nada o índice. Agora, se teve uma mudança tão significativa, se teve uma queda tão grande, é porque grandes acionistas, tá, estão saindo da bolsa. Se o cara está saindo da bolsa é porque ele não acredita no futuro do país. Ele não acredita que aquela empresa vai melhorar. Então eu, como pequeno acionista, eu saio também. É o chamado efeito manada.
quando um grande vai, os outros vão atrás. Aí o que eles fazem? Eles interrompem a movimentação por meia hora. Porque muitas vezes é no embalo. Né? Ah, fulano diz que o dólar vai subir muito, eu tiro a grana da bolsa para comprar dólar. E essa subida nem vai acontecer. Então dá um tempo para respirar, acalmar os ânimos. Né? Aí abre de novo. Se cair 15%, fecha, aí fecha por uma hora. Né? E vamos ver se acalma mesmo. Tá? Abriu, caiu 20%, fecha e por tempo indeterminado, para evitar um colapso do mercado financeiro. Tá? E esse sistema já foi acionado algumas poucas vezes. E nós tivemos agora, né, em função do quê? Óbvio, da pandemia e de um desentendimento entre a OPEP e a Arábia Saudita. Na verdade, a questão do petróleo foi inicial. Né? Primeiro, OPEP e a Arábia Saudita se desentenderam, né, com relação à quantidade de petróleo que eles devem ofertar diariamente. E aí a Arábia Saudita, furiosa com a Rússia, resolveu aumentar de forma drástica a oferta. Se você aumenta a oferta, óbvio que o preço cai. A ideia é prejudicar a Rússia. E nesse clima tenso, entre os dois maiores exportadores de petróleo do mundo, veio a pandemia. Aí desandou. Né? Aí o sistema foi acionado novamente. Tá certo? E eu disse que é uma entidade privada e você tem que confiar na Bolsa. Então, o que aconteceu no início dos anos 90? A Bolsa do Rio de Janeiro quebrou. Né? Do mesmo jeito que nós temos a Bovespa, existia a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Né? Quebrou por quê? Bom, a hipótese aventada, né, a hipótese mais aceita, é que esse investidor é um egípcio que está no Brasil há 4 décadas ou mais, que veio para cá exatamente para investir na Bolsa do Rio de Janeiro. Ele teria criado algumas corretoras e o que ele conseguiu fazer? Supostos investidores, né, o chamado laranja, que ou é um CPF que naquela época era fácil falsificar, ou é o CPF de uma pessoa que nem sabia que o CPF estava sendo usado, ele abria contas nessas corretoras e de um modo artificial ele comprava e vendia as ações. Né? Quando você tem uma constante compra e venda, o valor da ação sobe. Né? E então ele induzia uma alta, mas era uma alta fictícia. Né? E aí chegava alguém e comprava por último. E no dia seguinte descobria que essas ações não tinham valor algum, não havia o menor interesse do mercado. O interesse existente por um tempo era ele, manipulando através de várias corretoras. Espera aí, quando eu quero investir, hoje eu pergunto para a Bovespa, quais são as corretoras? E aí a Bovespa me dá uma lista, eu escolho uma daquelas, tem o aval da Bovespa. Né? Então a Bolsa do Rio teria falhado, não vendo ele manipular o mercado. Ele diz que nada disso. Né? Ele foi usado, ele foi manipulado, ele teve grande prejuízo. Né? Ele diz que se for embora hoje, ele vai embora levando menos grana do que ele trouxe para o Brasil. Mas, de um modo ou outro, a Bolsa do Rio de Janeiro falhou. E por isso que as empresas que tinham as ações lá retiraram e colocaram à venda aqui na Bovespa. E essa fechou. Bom? Aqui, ó, um resumo interessante que eu tirei do site lá da B3. A BMF é responsável por possibilitar diversos tipos de investimentos. Por meio dela é possível comprar commodities, agropecuárias, minerais, recursos naturais, moedas, tá vendo? Não tem ações. Se sua ideia é comprar ações de uma grande empresa, saiba que é a bolsa a instituição que vai facilitar aí a sua vida. Então, cada um com o seu papel. Tá? Aqui, ó, futuros do minério de ferro. Por que futuros? Porque é a ideia do preço. Como é que o preço vai estar no mercado futuro, quando esse minério for ser entregue. Né? Então, futuros do minério de ferro registram leve queda na Bolsa de Mercadorias de Dalian. Né? Por que leve queda? Né? Do final do ano passado. Né? A economia do mundo já vinha dando sinais de crise. A pandemia veio para arrebentar com tudo. Né? Mas a economia do mundo já não estava numa fase muito boa. O Trump, com aquelas loucuras de acabar com o NAFTA, acabar com o Tratado Transpacífico, a ideia de barrar a entrada de produtos que vêm da China,
né? Então, se produtos chineses não vão entrar no mercado americano, a China vai comprar menos minério. Se a China vai comprar menos, o preço cai. Tá? Dalian é uma bolsa de mercadorias na China. Bom, ó, aqui a bolsa de Chicago. Alguém acompanha a bolsa de Chicago? Eu não. Nas rádios que eu ouço, eu escuto falar da Bovespa, escuto falar da bolsa de Paris, de Nova York, né? Mas não a de Chicago. Por quê? Porque eu não acompanho o preço do milho, do amendoim, do arroz, do boi, né? Das commodities. Então, cada bolsa comercializando aquilo que é próprio. O que são commodities? Pergunta de quem? Da Unicamp. Exatamente isso. Bom, aqui, ó, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. São produzidos em larga escala, obviamente consumidos em larga escala. São estocados sem perder qualidade. É óbvio que tem um prazo para estocar café, trigo, milho, né? Mas é um prazo relativamente longo. Né? Claro que minérios aí é muito mais. Tá? Preços definidos pela oferta e procura. Né? Então, ó, produtos primários ou com uma industrialização muito inicial. Por exemplo, açúcar. Não é a cana, é o açúcar bruto. Já passou por uma etapa. O ferro pelotizado passou por uma etapa de industrialização, mas não é o aço. Aí o aço já tem diferentes características. Né? Aí já não é mais commodity. Bom, veja logo abaixo outras características das commodities. Grande importância mundial, quer dizer, o mundo acompanha, o mundo compra. Produto de origem primária, ou como eu disse, uma industrialização muito inicial. Alto nível de comercialização, pouca ou nenhuma industrialização. Qualidade e traços uniformes, quer dizer, eu posso comprar o mesmo milho, o mesmo trigo, o mesmo feijão, posso comprar o mesmo algodão em vários cantos do mundo. Por isso é possível ter uma cotação internacional. Tá? Não há diferenciação de marca, não tem marca, não teve industrialização. Tá? E que mais? Aqui imagens, né? Saudosistas aí do tempo que era feito no giz, no papel. Aqui o último dia do pregão, né? O último dia do balcão presencial. E hoje, esse balcão que é virtual, ou que ele existe, né? Eletrônico e é transmitido virtualmente. Bom, e o nosso material não fala das offshore, mas eu acho legal associar as offshores com os paraísos fiscais. Bom, então você tem o quê? Você tem aqui, a offshore é uma empresa. Uma empresa que você abriu fora do seu endereço, fora do seu domicílio. Tá? Bom, por que eu abro uma empresa fora do Brasil? Porque eu atuo no mundo inteiro ou em vários cantos do mundo e eu não quero trazer para o Brasil todo o recurso que eu ganho fora. Eu não sou obrigado. Né? Eu sou obrigado a declarar para a Receita que eu obtive um ganho lá fora, né? Porque aqui é o meu domicílio, mas não sou obrigado a trazer para cá. Né? Por que eu deixaria? Porque eu acho que é mais seguro, porque eu acho que a taxa, o imposto cobrado sobre as maiores fortunas são menores do que aqui, né? Porque eu sei que o recurso estando num paraíso fiscal eu consigo mobilizá-lo muito fácil, porque eles estão abertos 24 horas, 365 dias por ano, porque eles não se posicionam em caso de guerra, né? Meu dinheiro está seguro. Ou também porque é uma grana que eu não saberia explicar como que eu ganhei. Né? Então, se eu não tenho como explicar, eu vou preso. Né? Óbvio, é um dinheiro ilícito. Então, eu vou depositar num paraíso fiscal. Por quê? Porque depois eu vou gastar esse dinheiro em outros cantos do mundo. E se um dia o meu país, o meu domicílio, né? Brasil no caso, suspeitar que eu obtive algum lucro de forma ilícita, drogas, não emissão de nota, propina, ele vai atrás desse recurso. E se encontrar evidências de que eu levei essa grana, por exemplo, para um paraíso fiscal, né? Porque assim, a offshore é uma empresa. Onde eu vou abrir a empresa? No paraíso fiscal. Então é uma empresa, não é o meu nome. Né? A empresa é minha, mas não tem o meu nome, evidente. Tá? Então, essa empresa, aberta nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Virgens, nas Ilhas Seychelles, qualquer paraíso fiscal. Quando autoridades brasileiras forem lá e apresentarem as evidências de que eu devo ter grana lá e essa grana é ilícita, e eles querem repatriar, o que o paraíso fiscal vai oferecer? Sigilo. Né? Então, aí que é o lance. Ter a offshore não tem nada de errado.
Só que muitas vezes eu vou criar uma offshore e vou colocar essa offshore a conta da minha empresa, eu vou colocar em um paraíso fiscal. Do mesmo jeito que você, que é empresário e tem uma conta no Santander, o outro tem a conta no Bradesco, eu tenho uma empresa fora do Brasil com uma conta nas Ilhas Caimã. Né? E assim fica muito difícil identificar, né, a origem desse dinheiro, o quanto eu estou movimentando. Então é uma situação assim perfeita, né, para aqueles que detêm um recurso que não deveriam deter. Né? Então é uma coisa boa, mas que, né, de fato acaba criando as brechas para a lavagem do dinheiro. Né? Os paraísos fiscais fariam isso. Tá? Aqui consta Suíça e Luxemburgo. Eu coloquei as observações por quê? Porque atualmente eles já não são mais considerados paraísos fiscais. Por que não? Porque se você abrir uma conta hoje na Suíça ou em Luxemburgo, eles não oferecem mais para você o paraíso fiscal. Suíça, não oferecem mais, perdão, o sigilo. Tá? Para as contas antigas, o sigilo continua, porque foi contratado no momento da abertura. Tá? Agora, de 10 anos para cá, a Suíça já não oferece até um pouco mais disso. Né? Por quê? Porque quando você é rotulado como um paraíso fiscal, quando você recebe esse rótulo, esse carimbo, você é muito mal visto. É como se todo o seu bem-estar, todo o seu progresso se justifique por uma coisa: lavagem de dinheiro sujo. Né? E a Suíça e Luxemburgo vem buscando melhorar a imagem, acho que já conseguiram. Aqui, um texto do ano passado, de um ano, né, aproximadamente, dizendo que a União Europeia acrescentou 10 territórios à sua lista negra de paraísos fiscais. A União Europeia passou a ter essa lista após, em 1917, 2017, que é isso, estourar um escândalo chamado Panama Papers. Tá? A Netflix fez um programa, não é uma série, um filme, né, chamado A Lavanderia. Bom, vamos lá, deixa eu explicar melhor. O que aconteceu? No Panamá, uma empresa de advocacia chamada Mossack Fonseca criava milhares de empresas. Milhares de empresas para quê? Para lavar dinheiro. Tá? Essas empresas, elas existiam no papel, elas tinham uma finalidade, elas tinham todas o mesmo endereço do escritório, ou um endereço de uma casa na periferia de qualquer lugar do Panamá. Elas tinham diretores, contadores, elas tinham tudo. Só que na verdade elas não existiam. Era uma empresa que existia no papel. E eles abriam uma conta em um banco do Panamá, que é um paraíso fiscal. Tá? E tudo que era dinheiro sujo do mundo acabava no Panamá, em nome dessas empresas que nunca existiram, criadas por um escritório só chamado Mossack Fonseca. Bom, quando estourou esse escândalo, a União Europeia, né, decidiu criar essa lista para não só pressionar o Panamá, mas pressionar todos os demais paraísos fiscais para mudar suas regras, né, para ter um mercado financeiro mais transparente, porque isso financia tráfico de pessoas, isso financia terrorismo, isso financia corrupção como um todo. Tá? Bom, e aí o que aconteceu? Aí o Panamá se mobilizou. O Panamá tentou melhorar aí as suas regras, né, do mercado financeiro interno e o que a União Europeia fez? Tirou o Panamá da lista, como tirou o Uruguai, tirou o Peru, porque todos eles, de acordo com a União Europeia, estavam facilitando a entrada dessa grana, desses recursos, né, de origem para lá de suspeita. Bom, aqui ó, os ministros das finanças europeus aprovaram o retorno da lista dos Emirados Árabes, dos Barbados, das Ilhas Marshall. Então, como eu disse, não é assim, não é o país que fala eu sou um paraíso fiscal, vem para cá. Não, ele é reconhecido como tal. Tá? Eu reconheço que aquele país está oferecendo sigilo. Aquele país não pergunta de onde veio a grana. Se você depositar uma grana no Bradesco e ela for volumosa, não vai nem esperar a Receita Federal, você não esperar a declaração de imposto de renda. A Receita Federal vai aparecer antes, atrás de você. Porque você nunca fez um depósito tão volumoso. Fez agora por quê? Tem que explicar a origem. Né? Não basta falar lá, achado não é roubado. Né? Então essa lista veio com essa finalidade. Né? E aqui continua colocando o nome de mais alguns, né? Uma eurodeputada falando que está dando certo, né? Que muitos países estão melhorando, né? A sua transparência, né? E isso ajuda no combate à corrupção e tudo mais. Né? Reclama, né? Reclama que alguns países deveriam permanecer.
né? E eles disseram que ó, a lista ela é revista, né? Então ó, anunciou que irá considerar outros países como parte dessa lista, né? Bom, e aí é de 2019. O que eu encontrei na sequência? Isso aqui, tá? De fevereiro deste ano. Panamá retorna à lista negra de paraísos fiscais da União Europeia. Então, na nova lista, o Panamá voltou. O que a Europa está dizendo? Que o Panamá não se comprometeu, ou melhor, se comprometeu, mas não fez. Né? Não adotou as medidas de transparência para mostrar se não está recebendo esse dinheiro sujo. Tá? Então é assim que funciona. Aqui, um outro e último assunto para a gente, né? Quando a gente pensa em escolas do pensamento econômico. Né? Então vamos lembrar aqui, ó, 1776, de forma simbólica, evidente, esse livro, Adam Smith, o liberalismo econômico. A ideia de que o mercado se autorregula, de que você não precisa, né? Você não precisa do Estado regulador, né? Como uma mão invisível que regula o mercado. Mas, nos anos 20, um economista inglês chamado John Maynard Keynes já estava falando que, olha, tem algo estranho acontecendo, o mercado está estranho, né? Precisa de um Estado regulador. Né? Não podemos deixar, né, o bel prazer aí dos magnatas, dos grandes investidores, né, a classe burguesa da época, decidir pelo futuro, pelo nosso futuro. O Estado tem que controlar. Né? Não é o modelo socialista, evidente, tá? Mas o Estado tem que acompanhar o que se passa na economia e, eventualmente, salvar uma empresa. Né? Eventualmente, criar uma política de crédito, os chamados subsídios, né, que seriam algumas vantagens para um determinado setor. Né? Bom, mas as ideias dele não eram aceitas. E, curiosamente, em 26, ele publicou um artigo, né, John Maynard Keynes, aqui, O Fim do Laissez-faire. Foi uma expressão que o Adam Smith usou, né? Laissez-faire, laissez-passer, que é a ideia do livre mercado, não se intromete, né? É deixar fazer, e laissez-passer é deixar avançar, deixar mandar para frente. Não se mete, deixa produzir, deixa o cara comercializar. Né? Então ele está falando que é o fim, que algo estranho está acontecendo. E um pedaço desse artigo está aqui, onde ele fala assim, ó, ainda não dançamos uma nova música, mas uma mudança está no ar. Olha que legal, ó. A orquestra de diversos instrumentos, o coro do som articulado, quer dizer, todo mundo apoiando o liberalismo, está finalmente se afastando. E em 29, o que aconteceu? A quebra da Bolsa. E para superar todos os estragos de 29, tá, foi o modelo keynesiano. O modelo keynesiano, o modelo adotado lá nos Estados Unidos pelo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Tá? Ele então assume em 33, morre um pouquinho antes do fim da Segunda Guerra. Né? Então, na sua campanha, ele falava por um novo caminho, né? O caminho de um Estado forte, capaz de reerguer a economia. E essas fotos trágicas, né, da Grande Depressão, né, do que aconteceu na economia americana, obviamente na economia do mundo. Imagina um momento de tragédia que permitiu que lá na Itália, na Alemanha, tivesse a ascensão do fascismo, nazismo. Então, um Estado forte. Quando você pensa na reconstrução pós-Segunda Guerra, né, o que é isso? É o keynesianismo, é o Estado forte. Inclusive, o próprio governo americano financiando a reconstrução da Europa. Nos anos 60, né, ele, né, John Maynard Keynes, foi eleito pela revista Time, né, como uma das pessoas mais influentes, né, da sua época. Né? Embora alguns aqui já estavam falando que existia um certo exagero nessa regulação da economia por parte do Estado. E aí, nos anos 70, pensa que os estragos da Primeira Guerra, da quebra da Bolsa, da Grande Depressão, da Segunda Guerra, tudo isso já havia sido superado. E lá na escola de Chicago, uma ideia surgiu, um resgate do liberalismo, daí neoliberalismo. Tá? E essa é a famosa escola de Chicago, né? Propondo o quê? Propondo privatizações, o Estado não tem que atuar, o mercado atua. Propondo o quê?
uma desregulamentação dos mercados, não tem que ter protecionismo, não tem que ter subsídio, não tem que ter nada. Redução dos gastos públicos, tem que privatizar. Foi aqui que os americanos privatizaram a saúde. Né? O Estado não tem que cuidar de saúde, não tem que cuidar de educação. O capital o privado é muito mais eficiente. O Estado é incompetente. Né? E assim, Milton Friedman se tornou o grande responsável, né, desse renascimento das ideias liberais, portanto, o neoliberalismo. Ó, criticando o que foi feito nos anos 30, o keynesianismo. Né? E vamos lembrar que o nosso ministro, Paulo Guedes, ele estudou nos anos 70, ele fez o mestrado lá em Chicago. E por isso ele foi trabalhar no Chile. Ele era um dos chamados Chicago Boys. Né? Foi trabalhar no Chile para botar em prática o modelo neoliberal. Isso a partir de 73, né? Do golpe do Pinochet, que vamos estudar mais tarde. Bom, aí o que acontece? As ideias liberais, neoliberais agora, é claro, né, predominantes nos anos 70 em alguns, nos anos 80 num número maior de países, nos anos 90. Nesse século aqui, a economia crescendo, aí vem a crise de 2008. Com a crise de 2008, que atingiu a economia americana e logo o mundo todo, tá, vem o Obama. O Obama assume em janeiro do ano seguinte. A crise estourou no segundo semestre, né, de 2008, e em 2009 assumiu o Obama. E lançou um pacote econômico para reerguer a economia, um pacote econômico que foi comparado ao New Deal do próprio Roosevelt. E outros países, como o Brasil, que lançou o chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Independente de ter dado certo ou não, mas a ideia era o governo brasileiro irá realizar obras no território, em todo o território. Então, se eu crio obras, automaticamente eu movimento a economia, tenho muitos empregos, muitos fornecedores diretos, indiretos. Então, é o Estado bancando a reconstrução. Né? E, para alguns, isso é chamado de neo-keynesianismo. Eu coloquei alguns aqui, né, que são conhecidos neo-keynesianos. Todos eles aí, ó, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. E um destaque fica para esse fulano aqui, Paul Krugman. E nós vamos encontrar facilmente artigos dele aí pelos nossos jornais. Certo? Nem todo mundo concorda que existe uma corrente neo-keynesiana. Muitos acreditam que o que está acontecendo agora, por exemplo, com relação à pandemia, a quantidade de grana que o Trump está colocando no mercado, não é nada mais do que uma estratégia momentânea. É superar esse momento. Nada mais. Aqui, ó, a revista Time comparou o próprio Obama ao Keynes, né, a partir do modelo que ele, né, propôs. A Time pegou uma foto clássica do Roosevelt, né, ele num Cadillac, sempre com seu chapéu, seu cigarrão, e botou aqui, ó, botou o Obama. E botou aqui, ó, The New Deal. Aqui uma foto muito emblemática foi a falência desse banco, que tinha 150 anos, lá no segundo semestre de 2008, que é o estopim assim, da crise. Está claro que há uma crise no mercado financeiro americano, logo se espalhou aí para todos os cantos. Aqui, só uma passagem rápida, né? A reedição de um dos clássicos do Keynes, Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda, e introdução feita pelo Nobel Paul Krugman. Tá? Ó, aqui, livros que foram lançados após a crise de 2009. 2008, quando estourou, perdão. John Maynard Keynes, a biografia definitiva do economista mais influente do nosso tempo. O Keynes ele tem frases maravilhosas, né? O falecido Keynes. Essa aqui é interessante porque esses neoliberais eles gostam de falar da liberdade, da necessidade da liberdade para o capital, porque a longo prazo isso e aquilo. E aí uma frase dele é que a longo prazo só tem uma certeza: todos nós estaremos o quê? Mortos. Né? Mas vamos lá. Aqui uma questão horrorosa, não percam tempo com ela. Todo caso é letra B. Tá? Olha aqui, da Faculdade Pequeno Príncipe. Horrível. O que mais? Aqui. Segundo Mellen Adams, um autor de livro didático,
com a venda de produtos a preços mais baixos que o custo de produção, a União Europeia foi uma das responsáveis pela recessão da agricultura de produtos alimentares na África Sul, Centro-Sul, subsaariana, conduzindo esses países a uma situação crítica de insegurança alimentar. Essa prática, quando eu vendo de um preço abaixo de custo, é uma prática desleal. Não tem como competir, não é justo, não dá para competir com quem faz isso. Isso é dumping. Aqui. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos formalizaram sua posição hegemônica sem concorrência e se expandindo para as antigas áreas de predomínio socialista. O capitalismo conheceu uma nova fase de expansão, tornou-se mundializado, globalizado. O processo de globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseando-se numa redistribuição pelo mundo das fábricas, bancos, empresas e comércio, etc. Dentre as consequências desse processo de globalização, é correto citar o quê? Enfraquecimento do Estado-nação. Por exemplo, se o Trump ficar enchendo o saco da Apple, que a Apple tem que fabricar na Califórnia, o que a Apple pode fazer? Sair dos Estados Unidos. Por quê? Porque ninguém compra um produto Apple porque é da Califórnia, é porque é Apple. Se é feito na China ou aqui em Jundiaí, é Apple. Então o Estado se torna meio que refém dessas grandes corporações. Você comprou um tênis Adidas porque você confia na Adidas. Você não olhou se é Vietnã, se é Camboja. Então, se a Alemanha, Adidas é alemã, ficar enchendo o saco e exigir que a Adidas fabrique lá, a Adidas simplesmente se instala em definitivo em qualquer outro canto do mundo. Então fortalece, é óbvio, o Estado-nação. E mais uma aqui. O nível de concentração de renda em uma sociedade capitalista relaciona-se com as doutrinas econômicas que fundamentam as ações do Estado. Falou e não falou nada. Observe no gráfico abaixo a variação da participação da população que constitui o 1% mais rico da renda no total dos Estados Unidos. 1% dos mais ricos. No começo do século passado, eles tinham perto de 13%. Com a crise, quem perde na crise é sempre os mais pobres, depois diminui. Com a crise, de novo, os pobres é quem perdem. Bom, nos Estados Unidos, as doutrinas que predominaram na orientação das políticas econômicas nos períodos de 30 a 80, o quê? Para tirar o país da recessão e ajudar o país a voltar a crescer, o keynesianismo. E de 80 até estourar a crise, o neoliberalismo. E será que agora é o neo-keynesianismo? Vamos ver. Muito recente para poder afirmar, ok? Mas é isso aí. Então, finalizamos essa aula ao contato aí do Facebook. Tchau!